Quanto ao lugar e ao caráter sistêmico e de máquina social, eu acho que atualmente isso é mais relevante do que foi no início da modernidade. Quer dizer, aquele racionalismo e o início de uma civilização tecnológica já traziam essa ideia. Mas o progresso, tanto da ciência quanto da tecnologia, vieram tornar mais efetivo esse caráter sistêmico e maquinal, né, da sociedade, muito positivo e muito apropriado para o controle dos indivíduos, né? Então eu acho que hoje, na atualidade, a questão de um sistema que funcione como uma máquina, ele é perfeitamente adequado tanto à atuação dos poderes, né, quanto ao perfil de um sujeito que já praticamente perdeu o sentido da sua subjetividade, né? Então, essa destituição, de alguma forma que o sujeito sofreu de si próprio, né, faz com que ele se encaixe perfeitamente como peça, né? E a consciência que ele passa a ter de si e da sociedade também tornam-se funcionais. Quer dizer, a funcionalidade foi uma coisa que dá conta do sistema, mas também adentrou o indivíduo, ele introjetou o fato de que ele é uma peça do sistema e ele tem que funcionar como uma peça do sistema. E a contribuição que ele dá para o progresso, para a modernidade, através do seu trabalho e de outros aspectos da sua vida, né? E aí você pode pôr inclusive a afetividade, as relações humanas e tudo isso, né? Funcionará tanto melhor quanto mais sistêmico for essa integração, né? Então, nesse sentido, há uma espécie de acordo, né, entre o indivíduo e a sociedade, não por uma via de algum tipo de harmonia, né, de interesses ou de finalidades, mas porque o indivíduo perdeu, né, a sua característica de indivíduo singular, né, e porque a sociedade perdeu, por assim dizer, o seu perfil social e passou a ser apenas uma coisa definida sistemicamente, né? Então, isso se reflete nas relações dos indivíduos, na mesma medida em que peças das máquinas se relacionam umas com as outras, né? Quer dizer, a diferença e a indiferença se superpõem, né? Então, o indivíduo, ele representa a diferença do outro na medida em que ele reage a essa diferença de forma indiferente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele consegue ver essa diferença quando ele a representa de modo agressivo, né? Então, você tem um estranhamento, né, entre os indivíduos. Esse estranhamento, evidentemente, gera a indiferença, mas esse mesmo estranhamento que gera a indiferença, gera uma diferença agressiva, em que você precisa colocar o outro no seu devido lugar para que você mantenha o seu, de preferência dominante em relação ao outro, né? Então, há uma relação talvez nova, né, na atualidade, entre essa indiferença e o sentimento da diferença, e o resultado de tudo isso é a impessoalidade, né? Quer dizer, tanto faz eu considerar que o outro é diferente de mim, quanto eu considerar que eu sou indiferente a essa diferença, né? Tudo resulta na mesma impessoalidade, o que está perfeitamente de acordo com o caráter sistêmico e de máquina da sociedade, né? Em que nenhuma peça precisa ter consciência da existência da outra, né? E isso é muito difícil de ser, digamos assim, mudado, né? Não só por conta da consolidação dessa mentalidade, né? Dessa representação de si e dos outros, mas também porque o individualismo exacerbado, né, e a predominância da vida privada faz com que o indivíduo atue como referência, ele próprio atue como referência para qualquer outra coisa, inclusive para o modo de representar o outro, né? Isso é alguma coisa que já foi notada por vários autores, né? E que é uma característica dos tempos modernos, mas também muito da atualidade, né? Quer dizer, o mundo é uma projeção do teu desejo, das tuas necessidades, e nesse sentido o outro também é, né? E o outro só é aceito na medida em que ele se encaixa nessa projeção sistêmica que você faz,
daquilo que você acha que precisa ter para viver, né? E aí então as relações humanas ficam bastante deterioradas e enfraquecidas, né? E a alteridade entra também nesse caráter sistemático, né? De representação. Isso não quer dizer que o indivíduo represente a si mesmo de forma privilegiada. Ele também se representa como peça, né, do sistema, e ele se representa impessoalmente, né? Quer dizer, a grande façanha da modernidade foi essa, fazer com que a pessoa se represente a si própria de forma impessoal, né? E se ela se representa assim, quanto mais aos outros, né?